A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor dirigente, nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos nesse canal, meus irmãos, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, para trazer informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. E nós usamos agora, iniciaremos hoje, um novo trimestre, uma nova revista da editora Betel. E nesse terceiro trimestre de 2026, iremos falar sobre o livro de Provérbios, Sabedoria que Edifica a Vida. E esse livro, esse material, essa revista, ela foi elaborada pelo nosso bispo Abner Ferreira. Então, é um material que vai nos abençoar muito durante esse trimestre, que vai nos trazer lições sobre o livro de Provérbios, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, se você puder, nos siga no canal, participe conosco, assista essas aulas para que você também conheça mais sobre o livro de Provérbios. E se você quiser, entre no site oficial da editora Betel, para que você adquira também a sua revista, para que você possa fazer as anotações que julgar pertinente. Fique à vontade para comentar os vídeos, para dar conselhos, para comentar, para curtir. Fique à vontade, é um canal de interação nossos aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E hoje, como eu disse, vamos falar sobre a sabedoria do livro de Provérbios. É a lição 1 dessa nova revista, a sabedoria do livro de Provérbios. Então, meu irmão, nós vamos entender que o livro de Provérbios é um livro de conselhos práticos e atemporais para a vida. Ou seja, são conselhos para a nossa vida cristã na prática. É um guia rápido. É como se fosse um resumo da Bíblia, tudo ali naquele livro, para que você entenda e possa colocar na prática em qualquer situação do nosso cotidiano. E ele serve não só para a época que foi escrito, mas para os dias atuais de hoje também. Então nós vamos ver que a sabedoria, os conselhos que são passados nesse livro, eles são para todas as gerações até Jesus voltar. Então, se nós formos observar, estudar com carinho o livro de Provérbios, você vai perceber ensinos práticos que, se você colocar em prática, você vai ver a diferença. E talvez hoje você esteja passando por alguma dificuldade por não ter posto justamente os conselhos que o livro de Provérbios nos dava em prática, e por isso acabou tendo problema em alguma determinada área da vida. Então, conhecer esse livro é fundamental para que a gente possa caminhar nesse mundo até Jesus voltar. E o tema central do livro, destaque isso para o seu aluno, é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos esse tema central no livro de Provérbios. O nosso comentarista, ele traz como texto áureo Provérbios capítulo 1, versículo 2, onde vai dizer que para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderes a palavra da prudência. Por isso o livro foi escrito, para que a gente conheça a sabedoria, conheça a instrução e entender as palavras da prudência. Veja que o livro de Provérbios, destaque isso para o seu aluno, junto com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, eles são conhecidos como os livros poéticos, livros que trazem ensinamento de forma poética, de forma artística, porque era assim que os judeus, naquela época, eles se comunicavam, eles tinham essa veia artística através da música, da poesia, eles contavam histórias, eles passavam ensinamento. Por isso esses livros são classificados como poéticos,
são leituras fáceis, leituras para que a gente possa aprender, trazer conhecimento para os dias de hoje. Como tem linguagem poética, linguagem cantada, figuras de linguagem, situações ali do dia a dia, é mais fácil para que a pessoa guarde aquela informação e consiga caminhar e ter esse conhecimento sempre pronto para ser colocado em prática. Então, destaque aí para o seu aluno. A verdade aplicada vai dizer que devemos buscar em Deus a sabedoria para vivermos nesse século segundo a sua vontade. Foi exatamente isso que o autor principal do livro, que é o rei Salomão, ele vai fazer. Justamente quando ele assume o reinado, ele vai buscar em Deus o quê? Dinheiro, morte para os inimigos, muitos reinos, muitas coisas materiais? Não. Ele vai clamar e pedir a Deus o quê? Sabedoria para ele poder conduzir aquele reinado. E por causa desse pedido, o Senhor o abençoou com uma sabedoria tal que nunca antes foi vista. E por causa dessa sabedoria, ele montou e ele pôde escrever esses provérbios, esses ensinamentos para nós. Então entenda que você e eu precisamos buscar sempre sabedoria em Deus para agir diante das situações que estamos vivendo. A sabedoria é fundamental. Destaque aí para o seu aluno. E texto de referência, ele traz Provérbios, capítulo 1, verso 2 ao 7. E aí destaque o verso 7, que vai dizer que o tema central é o temor do Senhor, é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, se você quer viver sóbria, justa, piamente, nós precisamos buscar a sabedoria do livro de Provérbios. Destaque aí para o seu aluno. Quem despreza a sabedoria, a Bíblia chama de tolo. A Bíblia diz que eles vão ser destruídos porque desprezam a sabedoria e a instrução. Então, vamos caminhar, vamos entender um pouco mais sobre o livro de Provérbios. Ele é reconhecido, isso aqui precisa ficar bem claro, é reconhecido como um manual, um guia rápido de sabedoria bíblica nas diversas situações que nós podemos viver na nossa vida. Não há uma situação, não há nada que a gente viva no dia a dia humano que o livro de Provérbios não traga nenhum tipo de ensinamento. No relacionamento com os filhos, com os pais, com as autoridades, com o patrão, no nosso relacionamento um com os outros, o marido com a esposa com o marido, tudo Provérbios vai trazer algum tipo de direcionamento para que a gente possa saber a maneira correta de viver diante dessa situação. Então nós precisamos entender isso. É um livro, meu irmão, que se fosse possível, nós deveríamos ler todos os dias para que a gente pudesse guardar, estar sempre com ele na mente. É um resumo, é um guia prático mesmo da Bíblia, da direção de Deus para a nossa caminhada. Seria bom ter esses provérbios sempre na ponta da língua, né? E muitos até foram transformados em ditados populares para que pudesse ser mais ainda conhecido. Então, destaque aí para o seu aluno a importância de estar sempre lendo provérbio, por mais que a gente tenha que ler toda a Bíblia, mas a gente puder sempre estar lendo provérbios para que a gente tenha o guia prático, para que a gente tenha a saída rápida para numa situação adversa, saber como agir ali naquela situação para não trazer mais problemas. Então, destaque aí para o seu aluno. No tópico 1, ele vai trazer a introdução, né? Ele vai dizer que Provérbios é um livro prático, né? Que ele nos auxilia a valorizar a sabedoria e os bons conselhos, né? E a gente encontra em Provérbios orientações valiosas para uma vida bem-sucedida. Então, destaque aqui para o seu aluno o seguinte: peça para ele fazerem uma reflexão do que eles estão vivendo hoje, talvez uma área da vida que não está bem sucedida. Peça para eles fazerem uma rápida reflexão e veja se lá em Provérbios não tinha algum tipo de instrução que evitaria que eles estivessem passando por essa luta hoje. Por isso, é um guia prático, orientação valiosa para uma vida
bem-sucedida. Geralmente, quando a gente tem problema e não é bem-sucedido em determinada área, é porque nós negligenciamos ou ignoramos algum tipo de instrução que o livro de Provérbios tinha para nos orientar. Peça a ele para fazer essa reflexão, que você vai ver que a maioria vai chegar a esse consenso de que vive hoje foi porque transgrediu ou porque não seguiu aquilo que Provérbios orientava. Então, é muito importante entender que é guia prático para uma vida bem-sucedida. Eles são conhecidos como livro poético, como eu já falei, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, né? Então eles foram assim chamados lá no Antigo Testamento por causa do estilo de linguagem, os recursos literários, né? A forma que eles tinham de passar esses conhecimentos na poesia, né? Na figura de linguagem, nas cantadas. Então aqui por isso eles são chamados livros poéticos. Então eles são ricos em sabedoria, porque eles também são chamados de livros sapiensais. Então é porque tem essa forma de linguagem mais fácil e várias instruções para o dia a dia. Isso precisa ficar bem fixado em nosso conhecimento para que a gente possa entender a importância desses 5 livros como guias práticos para a nossa caminhada cristã. A síntese do livro, meu irmão, no tópico 1.2, ele vai trazer uma síntese dos 31 capítulos que o livro de Provérbios apresenta. Então ele vai dizer que eles têm princípios práticos, que a maioria dos escritos foi escrito pelo rei Salomão lá no século 10 a.C. Mas também tivemos, né, um rei chamado Lemuel, que escreveu os ensinamentos da sua mãe para ele pudesse encontrar uma esposa virtuosa. E nós vamos ver também o Agur fazendo alguns provérbios ali também no livro de Provérbios. Mas a maioria é feita pelo rei Salomão. Agora o que é interessante é como esse livro trata de vários aspectos do nosso dia a dia. Por isso que eu falei, não há situações do nosso dia a dia que livro de Provérbios não vai abarcar, né? Então a gente vai ver excelência da sabedoria, né? O perigo das más companhias, o perigo de servir como fiador dos outros, o perigo da soberba, né? Então você vai ver como ele vai trazer vários ensinamentos para o nosso dia a dia, de forma sintética, de forma ali bem rápida, né? Cada versículo ali é um conselho direto, rápido, você não precisa ficar floreando muito para entender, o livro é muito bom, por causa disso os ensinos são rápidos, cada versículo é uma dica, cada versículo é um conselho, então é mais fácil para que a gente entenda, não precisa fazer tantas buscas, tantas correlações, são coisas diretas, coloque em prática isso aqui que você vai ver que dá certo, receita, guia rápido, é isso que a gente precisa entender, por isso a importância do livro. Então esse livro é de grande relevância para quem quer ter vida plena, bem-sucedido e andar neste mundo que não serve a Deus de forma correta diante de Deus, é seguir essas sabedorias que passam lá no livro de Provérbios. Não se trata apenas de frases amontoadas, mas sim de frases, né, que foram inspiradas por Deus para que Salomão pudesse, porque a sabedoria que Salomão tinha foi dada por Deus, por isso ele pôde escrever essas frases, esses conselhos rápidos, não solto, não da cabeça dele, mas inspirada por Deus. Por isso, os conselhos de Provérbios são atemporais, como o Senhor é atemporal. O Senhor é de eternidade a eternidade. A sua sabedoria dura para sempre. Então, o que ele ensinou, que ele passou para Salomão, chega até os dias de hoje, porque justamente foi inspirada pelo Deus eterno, que tem a sabedoria de geração a geração. Por isso, nos dias de hoje, muitos séculos depois de Salomão, nós podemos viver claramente conforme os ensinamentos de Provérbios, sabendo que vai funcionar hoje como funcionava na época de Salomão. Então, destaque aí para o seu aluno.
O propósito do livro, como eu já falei, o propósito é nos dar conselhos práticos para que a gente possa viver de forma correta, né, diante do Senhor e diante dos nossos irmãos, né? Para que a gente aprenda a caminhar, para que a gente possa escolher, fazer nossas atitudes corretas, para não prejudicar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então esse é o objetivo, esse é o propósito do livro, conselhos práticos para que a gente possa viver bem com Deus e viver bem também com nossos irmãos que estão à nossa volta e assim termos uma vida bem-sucedida aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Então, destaque aí os nossos alunos esse primeiro capítulo, primeiro tópico do livro de Provérbios, da lição. Aí o capítulo 2 vai falar sobre o nome do livro. O nome original do livro em hebraico é Misher Salomon, ou seja, Provérbios de Salomão, literalmente, que aponta para o conceito de comparação, né? Porque machal significa comparar, assemelhar-se, né? De onde vem o sentido de provérbio, porque ele compara. O tolo é como aquele que faz isso, o sábio é como aquele que faz aquilo, aquele que faz aquilo outro é sábio. Ou seja, o livro é baseado em comparações, o livro é baseado em situações que a gente vive, ele compara e nos dá um ensinamento, o que deve fazer e o que não se deve fazer. Então, é muito interessante o livro, o nome do livro encaixa perfeitamente com o que o livro quer passar. Então, destaque aí para o seu aluno. A autoria do livro de Provérbios, né, está escrito aqui no tópico 2.1, que ele foi feito pelo rei Salomão. Mas é importante destacar que alguns provérbios o rei Salomão buscou até de outros autores anônimos. E também temos o Agur e o Lemuel escrevendo alguns versos. Mas, no cômputo geral, 90% ou mais do livro foi escrito pelo rei Salomão. Por isso, ele vai levar o nome de Provérbios de Salomão. Então, destaque. Mas é importante destacar para os nossos alunos que o sábio, ele ouve outro sábio. Você vê que o próprio Salomão confessa ter recorrido a outros autores, a outros sábios que viveram alguma situação que ele achou interessante e viu como viver e trouxe para o livro. E também o livro foi escrito ali por alguns homens na época do rei Ezequias, que foram ali naqueles provérbios que circulavam ali de Salomão, eles foram e compilaram e colocaram no livro também. Então você vê que como é a autoria de Salomão, mas tem alguns pitacos de outros para completar. Por isso é a humildade. Salomão era o mais sábio dos homens, mas ele era humilde também para poder pegar conhecimento de outras pessoas, para poder juntar tudo e reconhecer que outras pessoas também sabiam como fazer, como agir e entender que o que o outro fazia era bom, ele podia usar para ele também. Então, destaque aí para os nossos alunos esse detalhe de Salomão, o homem mais sábio do mundo, usou também alguns provérbios de autores desconhecidos para formar os seus provérbios ali, e o livro de provérbios foi compilado com esses outros autores, com algumas outras pessoas, mas a maioria é do rei Salomão, lá no século X a.C., e serve para nós nos dias de hoje. Amém? Aí o tópico 2.2 vai falar sobre a data e local. Então a tradição vai apontar que ele foi escrito no século X a.C. por Salomão durante o seu reinado, né? E conforme ele foi vivendo ali, a sabedoria que Deus foi dando, ele reuniu grande parte daqueles ensinos para formar a sua obra, né? Mas já falamos da autoria, alguns homens do rei Ezequias também agiram ali, compilando alguns provérbios, e também ele se consolidou como um livro formado ao longo de gerações, reunindo sabedoria de Deus, que Deus julgou essencial para nossas vidas. Isso aqui é muito importante.
A gente precisa entender que por mais que ele tenha sido escrito lá no século X por Salomão, em outras gerações também foram sendo escritos, compilados outros provérbios por esses outros autores, né? E aí o que acontece? Você vai vendo que ele vai trazendo conhecimentos geracionais maiores, por isso ele é atemporal. Outras gerações também influenciaram e puderam trazer conhecimento, que as coisas vão mudando dia a dia, as situações que a gente vai enfrentando não são totalmente iguais às que a gente enfrentava há séculos atrás. Então, muitas das vezes, o cotidiano nosso vai mudando em determinadas áreas e é necessário novos conhecimentos para poder jogar ali naquela situação. Por isso, o livro é atemporal para todas as gerações, porque Deus julgou necessário cada geração ter mais alguma informação e por isso permitiu entrar no livro. Por isso, esse livro é atemporal. Você pode viver ele hoje, 2026, e vai dar tão certo quanto dava certo lá no século X a.C. Isso precisa ficar muito bem ancorado no nosso conhecimento dos nossos alunos. Esse livro é atemporal. Todas as situações, e eles viveram no passado, serve para a gente viver nos dias de hoje também com sabedoria. No capítulo 3, nós vamos ver a presença do livro de Provérbios no Novo Testamento. Então você vai ver várias vezes o próprio Senhor Jesus usando o livro de Provérbios. E aqui nosso autor, ele vai trazer algumas correlações, como por exemplo, a parábola de Jesus sobre as escolhas dos primeiros lugares pelos convidados para banquete, que está lá em Mateus 23, de 6 a 7, e em Lucas capítulo 14, versos 7 a 11. E aí você, na hora da aula, mostre isso para o seu aluno. Leia Provérbios 25, 6 e 7, como vai encaixar perfeitamente. Jesus estava dando uma parábola lá no Novo Testamento, totalmente baseada no que Provérbios vinha escrito. Pode ler, peça seus alunos para ler, escolha um aluno para ler a parábola e peça um outro aluno para ler esse provérbio, você vai ver como encaixa perfeitamente. Então, destaque aí para o seu aluno. No tópico 3.1, ele vai dizer que Jesus conhecia o livro de Provérbios. Então, ele vai mostrar no rico insensato, remete a Provérbios 27:1, na parábola dos dois alicerces, né? Provérbios 14:11. Então, separe um pouquinho de tempo na aula para você fazer essas leituras, para que os alunos possam perceber como o livro é atemporal, como o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus usou os livros, os conselhos de Provérbios nos seus ensinamentos no Novo Testamento, muitos anos depois. Você vai ver claramente essa ligação. É muito importante destacar isso para os nossos alunos, né? Depois ele vai ainda mostrar que o próprio Senhor Jesus está escrito no livro de Provérbios. Ele é citado de forma indireta, mas você sabe que a Bíblia é totalmente cristocêntrica. Todos os livros vão apontar de alguma forma para Cristo ou para os seus atributos. E é justamente Provérbios para os seus atributos. Qual é? A eternidade, quando ele vai falar sobre a sabedoria, lá em Provérbios 8, verso 22 ao 26. Importante que você leia esse texto também, que vai dizer que a sabedoria já existia antes da formação dos mares, que a sabedoria já existia antes da formação das estrelas, que a sabedoria já existia antes dos mares, antes dos animais. E quem é que já existia de eternidade a eternidade? É o Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele é o Pai da eternidade. Então, essa sabedoria é o atributo de Cristo, mostrando que o livro está apontando para ele. Então, Jesus está claramente ali, mesmo que de forma indireta, né? Você vai ver sendo mostrado a Cristo ali naquele verso, e está mostrando que a sabedoria
estar exalada no livro, assim como Deus age com sabedoria também. Então esse texto mostra claramente que Jesus está sendo citado no livro de Provérbios, através das suas características, dos seus atributos, e mostrando como é importante vivermos com a sabedoria, assim como Deus vive. Deus age com sabedoria, então nós precisamos agir com sabedoria também. E para fechar a aula, você destaca para o seu aluno a intertextualidade de Provérbios no Novo Testamento. E aí aqui ainda amplia mais para você ver como Provérbios está no Novo Testamento. Aí ele foge não só mais para as parábolas de Jesus, mas ele vai mostrar os textos dos apóstolos, também remetendo a Provérbios. Então você vê que Provérbios lá do Antigo Testamento está totalmente entremeado no Novo Testamento também, pelas parábolas de Jesus, mas também pelos ensinos dos apóstolos após a assunção de Cristo aos céus. Então preste atenção, e se você puder separar esse momento de aula para fazer essas leituras também, é muito importante. Por exemplo, quando ele vai falar disciplina paterna, aparece em Provérbios 3, 11 e 12, e faz um paralelo direto com Hebreus 12, de 5 a 6, quando vai dizer: não despreze a instrução de Deus, não despreze a correção, porque o pai só corrige o filho que ama. Você vai ver a ligação direta entre esses dois textos, né? E depois você vai ver Provérbios dizer que o amor cobre um pecado, né? Então depois você vai ver isso sendo reafirmado lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então você vê, meu irmão, como é diretamente relacionado. Lá em Paulo, lá o apóstolo Paulo também vai dizer, né, que tem que fazer bem aos seus inimigos. Ele é reforçado por Paulo em Romanos 12, 20. Então você vai ver diretamente essa intertextualidade na prática. Então, se você puder, leia esses textos, mostre que Provérbios está totalmente presente no Novo Testamento, não só nos ensinos de Jesus, como também nos ensinos dos apóstolos. Faça essas leituras, separe um momento para que você peça os alunos para fazer, um ler Provérbios, o outro ler os textos de outros livros, e você vai ver claramente como eles vão se encaixar. Destaque aí para o seu aluno. E para fechar, a conclusão é o que nós falamos no início. Provérbios é um guia prático para vivermos com sabedoria, cujo princípio principal é o temor do Senhor. Então, aqui a gente fecha essa primeira lição, essa primeira aula sobre o livro de Provérbios, que você tem uma aula extremamente abençoada, e esse livro vai nos abençoar muito durante todo esse trimestre, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, você tem uma aula extraordinária na presença do Senhor. Qualquer dúvida, qualquer comentário, mande aí, que a gente vai estar retornando, procurando a orientar, a falar. Se precisar, nos procure aí nos comentários dos vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe, para a honra e glória do Senhor, e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.